Que bom ter vocês todos aqui conosco. Olha, essa live de hoje promete uma live, vai ser muito divertida, porque a gente vai, além de ouvir muitos sotaques por aqui, a gente vai também ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da realidade dos países mesmo em relação ao aleitamento materno. Mas muito mais do que isso, né? A gente às vezes tem alguma ideia que a gente concebe sobre determinadas regiões ou países, e hoje a gente tem certeza que a gente vai acabar quebrando um pouco dessas ideias que a gente tem. E daqui a pouco já vou dividir a tela aqui com a Camila, que é a nossa primeira convidada. Betina, a gente tá meio doido com essa coisa de confinamento e acrescenta o fuso horário. Sim, para eu fazer os convites foi uma loucura, porque eu tinha que falar assim, olha, vai ser 22 horas de Portugal, 18 horas do Brasil, 17 horas da Argentina, 16 horas de Estados Unidos. Betina, aliás, não sei, tu tá uma hora pra frente aí? Ou uma hora pra trás? Eu sei que acho que é uma hora de diferença pra mim aqui, né? Que tu tem. A gente tava uma loucura aqui. E ainda Estados Unidos, quando eu fui convidar, tem vários fuso horários. Então ficou mais complicado ainda. Mas, gente, que bom que vocês estão aqui conosco. Olha, já são 22 horas, a gente gosta de pontualidade e eu vou já dividir a tela aqui com a Camila. E a gente vai começar esse nosso papo. Oi, Davi. Tás bom? Já vou treinando meu sotaque aqui. E lá vamos então começar com a Camila. Nosso país número 1. Betina tá uma hora à frente, eu vi, né? Começamos por Portugal e vamos ter conosco aqui Camila. Tudo bem, Camila? Tudo, e com vocês todos. Prazer poder falar aqui um pouquinho de Oh, Portugal, com sotaque brasileiro. bom. A Camila é híbrida, né? Filha de portuguesa. Filha de portuguesa, isso, mas brasileiríssima, né? Nascida no Brasil, agora é quase uma portuguesa já. Muito bem, muito bem. Olha, Camila, muito obrigada por ter aceito o convite. Sei que a Camila é mãe de três pequenos ainda e de um muito pequeno, né? Davi tem 4 meses? 3 meses. 3 meses, olha só. E botaste ele na cama. Agorinha eu tava amamentando. Olha, perfeito para o nosso tema, né? E eu até ia te dizer que é mesmo uma hora que eles costumam mamar, né? Depois fiquei pensando nisso quando te convidei. Mas espero que não te atrapalhe aí na tua rotina. Não, tá tranquilo. Então, Camila, a gente costuma ser bem prático aqui, né? A gente vai direto ao assunto, o pessoal tá aqui para poder saber mesmo do que a gente vem falar. A gente sempre propõe o tema antes, para que as pessoas cheguem e já saibam o que é que a gente vai dizer aqui hoje. E eu queria começar te perguntando um pouquinho, já que tu tem três filhos, né? Acho que o Davi é o único nascido aqui em Portugal, não é? Quem é o único? Conta para nós um pouquinho da tua experiência com o aleitamento aqui em Portugal, sendo que tu já tem um parâmetro, né? Brasil, Portugal, então acho que tu pode falar um pouquinho disso também. Sim, vamos lá então. Bom, eu já vinha de uma experiência com os dois primeiros filhos, os dois no Brasil. Então, no Brasil, eu fiz todo o meu pré-natal e os partos em hospital particular, privado, no caso, que é o natural da classe média, Uhum, classe média. Então, quase ninguém faz esse tipo de programa no SUS, né, no público. Então, assim, no particular, tem as suas vantagens. Primeiro, você está pagando por isso, então você tem toda uma assessoria, todo um suporte, porque você paga. Então, até se você se determina a ir, por exemplo, num médico particular, a atenção que ele te dá em relação ao próprio aleitamento é diferenciada do que, por exemplo, um médico de um convênio, muitas vezes. Não que seja com todos e seja uma regra, mas dependendo do quanto você paga por isso, há também os seus diferenciais. Então, assim, eu uhum, tenho o privilégio de ser acompanhada por uma pediatra de muita excelência no Brasil, e essa pediatra me ajudou em muito nesse acompanhamento, principalmente desde da minha primeira filha, que é a Bela, a qual eu não sabia nada, não sabia amamentar e tinha todas aquelas questões que até teve na sua última live aí das crenças, dos mitos, que é aham, quem quiser assistir, né, porque fica disponível.
o vídeo é muito interessante, porque você fica naquela, as dúvidas, né? Você é cheio de dúvidas, pessoas, aquilo que te falam, que te aconselham, enfim. Então, assim, eu tive um acompanhamento muito de perto, a ponto de, assim, ir no consultório, colocar o bebê no seio e ela ver eu amamentar e corrigir a amamentação. Então, assim, isso muitas vezes, né? Fez um acompanhamento muito de perto em relação a isso. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu não tinha tantas expectativas. Primeiro, porque eu já tinha 2 filhos no Brasil, tinha amamentado os dois até os 6 meses, porque eu tenho isso assim bem na cabeça, até os 6 meses vou amamentar, e eu trabalhava na época, então tinha que voltar ao trabalho também. Não consegui, e também não tive assim esse desejo de amamentar mais do que os 6 meses, até uma instrução dela que me deixou assim em paz na época, né? De que não, sim, não era uma coisa tão necessária, que eu poderia, que não faria mal ao bebê, que poderia ser muito bom, mas que não precisaria virar uma regra. Sim, que prioritariamente até os 6 meses, né? Até 6 meses. Então eu tive paz em relação a isso, voltei a trabalhar, enfim. Então aqui eu não tinha grandes expectativas. Eu decidi por fazer todo o meu pré-natal e o parto no público daqui de Portugal. Então foi uma experiência muito interessante. Por quê? Primeiro porque você chega do Brasil já cheio de preconceitos, né? Eu não conheço o sistema do Brasil público, né? Mas no caso, assim, a gente ouve falar muitas coisas, enfim, então você chega com algum preconceito em relação a tudo que é público. Mas é muito excelente todo o suporte que existe aqui em Portugal, todo o acompanhamento que eles dão. Então, por exemplo, eu aqui, já desde o pré-natal, uma enfermeira entrou em contato comigo por telefone, já me convidando para participar de um tipo de... Até estou aqui de um projeto que chama Barriga 2. Estou até com o folhetinho dele, consegui resgatar aqui. Olha, que legal. Tem todo um calendário, é muito bacana, com diversas aulas para você assistir com o seu marido, com o pai da criança, no caso, sobre diversos assuntos. Então, uma atenção muito grande ao parto, onde aqui eles priorizam o parto normal. Então, aulas de respiração, aulas, enfim, massagem para o marido fazer na esposa antes do Boa parto. essa aula, muito boa. Muito interessante mesmo. Assim. Então, técnicas respiratórias, só até que lendo aqui. Mobilidade da bacia, umas coisas assim, bem específicas. Então, assim, aulas completíssimas. Eu cheguei a assistir aula, eu não fiz o curso todo, por quê? Porque como eu já vinha de uma experiência de 2 crianças, falei, acho que é um pouco desnecessário, assim, eu não fazer tudo, eram detalhes que eu já conhecia, mas as poucas aulas que eu participei, tudo muito embasado, com muitos estudos, com muitos exemplos, sempre falando de crenças e mitos e desmistificando essas coisas. Então, assim, muito bacana. Eu cheguei, nas aulas que eu cheguei a participar, aprender, de fato, coisas novas. Então, foi muito bom para mim. E tem a parte, as aulas da amamentação. Então, o sistema público daqui, ele oferece isso de forma gratuita a todas as grávidas, então é só buscar isso no centro de saúde que você faz o pré-natal, e eles fazem todo o acompanhamento e te dão as aulas teóricas sobre a amamentação e também tem as aulas práticas sobre a amamentação. Então é muito bacana para quem é mãe de primeira viagem, para quem é inexperiente, para quem não conseguiu amamentar outros Perfeito. filhos, é muito, muito legal mesmo. E você tem disponível essa enfermeira. Por exemplo, essa enfermeira que dava as aulas, ela me ligava o tempo inteiro. Então, ela fazia ligações para mim para saber como eu estava, para saber como que as previsões do parto, para fazer um acompanhamento bem de perto em relação a mim. Então, isso também era interessante, porque se eu tivesse qualquer dúvida, eu poderia passar para ela. Então, ela me ajudou em algumas coisas. Então, em termos assim desse apoio pré-natal, excelente. A minha experiência no hospital, eu fiquei numa enfermaria, no caso, né, com mais 2 gestantes que tinham tido parto praticamente na mesma hora que eu ali, e eram cesarianas, né, que é o nome que eles dão aqui, o termo que eles usam. Então, eu tive cesariana e essas 2 mães também. Então, eu observei, uma das mães era mãe de primeira viagem, era o primeiro filho.
ela teve um apoio assim incrível da parte da enfermagem também para a amamentação, para o aleitamento materno. Tinha uma enfermeira, para você ter uma ideia, assim, que acompanhava ela, sentava com ela nas madrugadas para assistir ela amamentar Uau! e para dar todas as dicas para ela. Porque o que eu percebi, como era enfermaria, você acaba ouvindo um pouco a conversa e acompanhando um pouco o que está acontecendo, né, com as mães. Eu percebi que assim, ela tinha dificuldade, ela não sabia se estava amamentando corretamente ou não. E ao mesmo tempo, ela não sabia se o filho dela estava com fome, aquelas inseguranças. Sei, perfeito. Chora, então será que ele ainda está com fome? Eu não estou amamentando direito, eu não tenho leite, meu leite não está descendo, enfim, todas aquelas coisas, aquelas inseguranças que a gente tem. Então, ela teve esse acompanhamento de perto. Essa enfermeira ia lá nas madrugadas, sentava tudo escuro, via ela amamentar pela manhã e sempre fazendo acompanhamento, perguntando, porque de fato eles incentivam você a amamentar. Eles não ficam empurrando fórmula no hospital, muito embora eles tenham algumas mamadeirinhas pequenininhas, assim, super bonitinhas, que ali num momento em que você não sabe se o bebê continua com fome, você já amamentou, está no colostro, ainda não desceu tanto leite, então eles dão, vamos ver se ele quer a fórmula, vamos ver se ele toma. E aí, às vezes, não toma, aí você percebe que não é isso. Enfim, e a própria enfermeira vai te ajudando com essa questão do choro do bebê, né? Será que não é a fralda? Então, isso é uma coisa bacana daqui. Muito bom. Assim, diferente também do Brasil. Eles fazem a mãe pensar. Eles querem que a mãe tome uma atitude. Eles querem que a mãe perceba e entenda o bebê. Então, assim, no Brasil a minha experiência era, deixava o bebê com a enfermeira e a enfermeira muitas vezes levava para fora. Não que isso seja ruim. É verdade. Porque eu descansava, enfim, mas levava lá para o berçário. Agora parece que no Brasil eles já não é mais. Isso. Assim, mas assim, eu tive essa experiência de largar o bebê com a enfermeira e a enfermeira fazia tudo que tinha para fazer e para mim quando era para amamentar. Mas aqui não, aqui assim, desde o princípio você fica com o bebê a todo tempo e essas enfermeiras elas te incentivam, mas e aí, o que você acha? O que precisa fazer agora? Vocês incentivam um raciocínio materno a fazer essa leitura do bebê naquele momento que a gente sabe tão pouco sobre tudo, né? Exato. E porque o que a gente não precisa naquela hora, na verdade, é um palpite. A gente precisa que alguém nos incentive, nos encoraje a olhar aquele bebê e tentar solucionar, né? Começar essas grandes estratégias, assim. Você precisa do apoio da enfermagem, eles te dão apoio. Pelo menos dentro da minha experiência, eles estavam ali disponíveis, elas, né? Então elas vinham, ajudavam, enfim, trocaram fralda para mim, por exemplo. Eu tive essa experiência do próprio banho, mas eu vi que eles dão esse apoio de perto. Então, já as minhas primeiras consultas com a pediatra, né, com a médica de família, no caso, sempre perguntando como que está a amamentação, como está o teu leite, sempre fazendo um acompanhamento muito de perto e incentivando você a amamentar. Nunca levando você assim para as fórmulas. A minha experiência é sempre parabenizando, sempre incentivando, sempre te levando mesmo a esse caminho. Muito bom. Pesquisas que eu acho que pode ser interessante assim falar daqui é que aqui eles têm, parece que tem um programa que chama Farmácia Amiga do Aleitamento Materno. Onde algumas farmácias, não sei se todas são 100%, mas tem profissionais especializados nesse suporte para as mães. Então, eu acho que isso é também bacana, porque muitas vezes você já vai para a farmácia, procura de uma fórmula, procura, né? Sabe, Camila, aqui em Portugal, esse incentivo ao aleitamento materno é uma coisa, assim, um tanto recente, né? Se fala de 4 anos para cá. Porque as taxas de aleitamento materno exclusiva eram baixíssimas e estavam em desacordo com tudo que a Organização Mundial de Saúde preconizava. Então começou a se estabelecer muitos programas, né? E inclusive o preparo dos profissionais das maternidades também é um dos programas que existe hoje para estimular o aleitamento materno, que normalmente é feito por enfermeiros aqui. E esse programa das farmácias que eu achei assim uma ideia sensacional, porque é justamente quando bate o desespero e a pessoa vai procurar a fórmula, né?
ela tem lá alguém que ainda pode dar uma opção antes disso e sabe que as farmácias recebem um incentivo do governo, caso elas consigam reverter Olha, a possível compra da fórmula, né? isso, Então, a pessoa preenche um formulário, isso é muito bom mesmo. isso eu achei bem interessante. Eu não fiz uso desse serviço, porque como é um amamento, já tô dentro do esquema, né? Mas eu achei bastante interessante para as mães que têm dúvidas, porque podem também tirar dúvidas. Muitas vezes você não consegue ter acesso à sua médica de forma rápida, ou às vezes você tem que esperar um mês para uma consulta. Então, a ida a uma farmácia é uma coisa mais rápida e mais ágil de se fazer, né? Muito bom. Muito bom. Assim, a minha experiência é excelente aqui. Eu nem sabia desse dado de que é 4 anos para cá, porque de fato você sente um apoio mesmo e um incentivo em relação a isso. Então, da minha parte, uma experiência assim fantástica mesmo aqui. Olha que boa notícia, Camila. Realmente muito bom ouvir de alguém que esteve recentemente na maternidade, né? Esses dados tão ricos que tu trouxe para nós. Olha, o tempo corre muito hoje aqui na live, né? Eu tô curiosa para ouvir as outras mães também. Olha, muito, muito, muito obrigada pela tua participação. Foi super esclarecedor. Te preparaste muito para isso. Obrigada pelo teu tempo. Eu sei que tempo tu deve ter pouco aí atualmente com os três, né? Mas obrigada de coração. Contribuiu muito, com certeza. Então a gente tem já um check aí em Portugal, né? Passamos pelo nosso primeiro país e aparentemente tudo indo muito bem, caminhando para um caminho muito bom para o aleitamento materno ser incentivado aqui em Portugal. É isso. Então, Obrigada, eu vou continuar assistindo aqui. até mais, Camila. Vamos ter outras para conversar mais sobre isso. Tá bem, tchau, tchau. Oi, Seja muito bem-vinda. Eu tentei preparar uma saudação obrigada. em francês para ti, mas não consegui. É, Então, pode saudar o nosso pessoal em francês, por favor, Betina. bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Olha que lindo, adoro isso. Obrigada pelo convite também, legal estar com vocês aí. Olha, Betina, eu te agradeço, ainda mais que aí na França já é mais tarde ainda, né? Tu é a única que tá para frente no relógio, as outras todas estão para trás. Então, não vamos nos prolongar muito para começar, mas eu queria te pedir para tu já nos contar a tua experiência. 2 filhos, os 2 na França, é isso? Os 2 na França, e podem ir esquecendo tudo que vocês ouviram de Portugal, porque aqui é completamente diferente. Então, aqui é muito assim a questão cultural, né? Já começando uma introdução do que é mais do passado, vamos dizer assim. Só para ter uma ideia aqui, um bebê, a média, né, é que 25% só dos bebês com 6 meses ainda mamam, né? Ainda são... É baixíssimo. Muito baixo. E, então, tudo isso vem de uma questão muito cultural. Para ter uma ideia, a amamentação foi muito mal vista aqui. Por muito tempo, assim, era uma coisa degradante para a mulher, do ponto de vista do direito das mulheres, vamos dizer assim, que nos anos 50, 60, com aquela filósofa e escritora Simone de Beauvoir, ela falou que ela teve, né, ela foi muito vanguardista, mas ela falava assim, uma das ideias dela é que esse maternar, o processo de amamentação, de ter filhos, etc., era uma escravização da mulher. Então nós, né, éramos escravos dos filhos e que tudo teria que ser dividido com o pai. Então, amamentar era fora de questão, porque é uma coisa só da mulher, além de ter que acordar. Se o pai não poderia fazer. Exatamente, Então, tudo isso vem não é de hoje, mas está melhorando, mas muito devagar. Que nem tu falaste que em Portugal também estava, segundo a OMS, né, que eles preconizam a amamentação até 6 meses, etc., né, o básico, assim, vamos dizer. Aqui ainda está longe disso. E também tem a questão da licença maternidade, que aqui as mães precisam voltar a trabalhar quando o bebê tem só 10 semanas. Uau! Então elas têm que... não é todo mundo que consegue se organizar para tirar o leite no trabalho, ou enfim, então isso também... Requer muita vontade, é claro. Muita força de vontade. Então a gente também não pode culpar as mães que trabalham, que precisam voltar para o trabalho, mas que às vezes não tem como administrar toda essa logística.
Então, isso também. Outra coisa é que nas maternidades, os hospitais, só 1/3 dos hospitais aqui tem especialistas em amamentação. Então, Nossa. quando você vai para ter o bebê, né? Não tem ninguém que ofereça uma ajuda. A gente tem aqui o trabalho antes, né, do pré-natal, que são 7 sessões de preparação antes do parto. E nessas 7 sessões, eu sei que uma delas fala sobre amamentação, mas é rapidinho, assim, uma coisa muito por cima. Caso tu queira. Exatamente. Caso ainda que alguém quer insistir nisso, ó, faz assim. Então, eu tive meus 2 filhos em casa, então foi uma forma um pouco mais diferente, né, não convencional daqui. Mas, então eu tive um acompanhamento com uma enfermeira obstétrica, né, uma parteira, que aqui eles chamam de sage-femme. E na França, todos os partos em hospital são feitos por sage-femme. E só se tem alguma coisa. Isso é um dado assim, interessante. Aqui quando tu vai pro hospital, pra maternidade, quem te ajuda, né? Só se alguma coisa mais grave acontece, alguma coisa dá errado, aí entra em cena os médicos. Mas se não, são só enfermeiras obstétricas que fazem os partos. E também é tudo parto normal, né? Então eu tenho amigas brasileiras que chegaram aqui, foram fazer o pré-natal já dizendo, pois é, vamos marcar então a cesariana. Eles falam, não, aqui não. Aqui a cesariana só se tiver algum problema, então todo mundo é parto normal. Com essas enfermeiras. Então a única diferença é que eu fui em casa, eu fiz os pré-natais também, um no hospital e um com essa minha enfermeira obstétrica em casa. Caso alguma coisa não acontecesse do jeito que era para acontecer, que eu pudesse ser transferida para o hospital, então lá eles já teriam o meu dossiê. Mas ninguém nunca me falou em amamentação no hospital, durante o meu pré-natal. Então, para mim, assim, a minha experiência pessoal, eu comprei livros, eu li bastante, porque era uma coisa que eu queria muito, né? Eu tinha comigo, assim, que eu queria tentar. E caso não desse certo, eu comprei todo aquele kit de mamadeiras, né, para recém-nascido e tudo. Mas era uma coisa que eu queria, assim, muito tentar. Então, quando o Emílio nasceu, que ele vai fazer 3 anos agora, teve toda aquela questão, né, do leite, primeiro é o colostro, que a gente chama aqui, depois até o leite descer e a amamentação se estabelecer direitinho. No começo tudo ok, mas aí quando foi chegando, ele tinha umas 2, 3 semanas, começou a ficar complicado, eu comecei a ter dor, e muita dor, e eu chegava a chorar quando ele acordava de noite, eu sabia que era a hora que ele queria mamar, porque doía muito, eu tive mastite. Então, e eu via que ele estava pegando o seio errado. Eu via, porque eu li em livro, eu procurei na internet formas de de abrir a boca do bebê, etc. Então, eu falei com a minha enfermeira obstétrica, ela me ajudou um pouco, ela falou, se tu quiseres, procura um ponto de atendimento, é um polo de atendimento que tem enfermeiras pediátricas, e elas podem te ajudar, porque ela não estava tão disponível no momento para vir aqui, etc. Então, tinha um aqui na minha cidade, e eu fui lá, levei ele, e ela me atendeu, né, muito assim, de boa vontade até, mas a boa vontade francesa, né? Ela olhou. Olha, assim, não conheço. Eu coloquei ele no seio, ela olhou e ela disse, mas ele tá pegando direitinho, então, né, é isso, não tem o que fazer. É isso. Boa sorte. Puxa, confortante. É o teu seio que tem que acostumar, na verdade, com a amamentação. E aí, eu acabei meio que ajustando ele, abrindo mais a boquinha, vendo a posição dos lábios, né, e mesmo, né? E com informações, eu lendo e tudo. E também tem um grupo de apoio aqui muito legal na França, que é o La Lait League, que é um grupo americano, uma associação, eu acho até. Então eu tinha eles no Facebook, eu até cheguei a entrar em contato com as instrutoras, elas me ajudaram, muito legal, mas eu tive que buscar alguma coisa no setor privado, entre aspas, porque no nível do governo não tem nada assim que ajude. Então, o aleitamento não é tão incentivado, não. Nem mesmo pelas políticas de saúde, mas também não pelas políticas de retorno ao trabalho. Não, e as nada. próprias enfermeiras, que no Brasil têm um papel importantíssimo, né, em relação ao estabelecimento do aleitamento. Aí elas têm um papel importantíssimo no parto, mas não
tanto na questão dessa Não. naturalização do aleitamento. Não, não. E eu tenho amigas que tiveram um bebê no hospital e tudo certinho, só que os bebês não conseguiam pegar peso. E aí, direto, né, as enfermeiras, né, quer sair, então pra te sair ele tem que dar uma engordadinha, mamãe, né? Vamos dar uma Nossa. fórmula aí, mamadeira direto. Hello, Bronwyn. Welcome to Quando Nasce uma Família. Eu não sei nada, então eu tava buscando a Cares pra me ajudar com isso. Muito bom, foi a tempo, a tempo. Eu vi que tu já estavas aqui e depois não te encontrava, mas era agora a mesma hora. Que bom que tu tá conosco. Olha, a Bonnie, né? Vamos chamar ela assim, porque fica mais fácil para quem fala português. Bonnie, tu trabalhas com aleitamento materno aí nos Estados Unidos, não é? Sim, eu sou uma enfermeira e eu trabalho por um programa chamado Nurse Family Partnership, que é um programa para mães que estão grávidas do primeiro filho. Então a gente fica com elas durante a gravidez até o segundo aniversário do filho. E aí a gente faz amamentação e tudo isso. Então, é muito... Fantástico. São os primeiros 1000 dias de vida, basicamente, não é? Eu adoro. Perfeito, perfeito, muito bom. E a Bonnie é mãe também. Sim. Aliás, eu ia dizer 2 bebês, mas uma já não é tão bebê, não é? Ela tá com quase 3 anos, e aí a pequena tá com, eu acho, 5 semanas hoje. Uau! Tu estás em plena recuperação ainda. Sim. Muito bem. Bom, a Bonnie acabou de falar que trabalha num programa que é do governo, né? E que fomenta todo o cuidado ao recém-nascido, às famílias e ao aleitamento materno. Então, evidentemente, existe algum tipo de esforço para que as mães amamentem nos Estados Unidos. Sim, é interessante tu falar que é um programa do governo, porque é mesmo. Mas eu tava pensando se o governo incentiva ou não, e eu tava meio... É no meio dos dois que a gente ouviu antes, do Portugal. Ok. É um programa do governo, sim, eles querem mesmo que as mães amamentam, se é possível, mas eu acho também que tem bastante coisas... Eles querem a amamentação, mas não tem todos os recursos para as mães poderem continuar a amamentar por um tempo longo. Então, por exemplo, tu tinha perguntado sobre grupos de apoio, preparo no pré-parto. O meu programa é de preparo no pré-parto, com certeza, mas não é para todo mundo. É só para mãe, que é mãe da primeira vez que está grávida do primeiro filho. É só para mãe... Normalmente as mães que a gente trabalha não têm o seguro, health insurance, eles estão no público, não no privado. Então, pode ser difícil achar esses recursos do pré-parto. Às vezes não tem aulas, não tem ninguém para ajudar, para ensinar, para preparar. Os hospitais, às vezes, têm programas, mas tu tem que procurar, tu tem que saber achar e encontrar. Eu tava também pensando antes, eu tô amamentando a segunda filha, eu amamentei a primeira também. Com a primeira eu não tive quase nenhuma ajuda. A minha mãe me ajudou, que foi o suficiente. Que também é uma pessoa bem experiente. Sim, ela fez e amamentou todos nós, mas foi o suficiente a ajuda que ela me deu. Eu consegui amamentar ela até os 8 meses. Aí ela decidiu que não queria mais e eu também tava tudo bem. Tava tudo bem, claro. Mas a segunda, eu notei que isso é depois de trabalhar nesse emprego que eu tenho. Eu trabalho lá faz quase 2 anos. Eu tenho feito certificado em amamentação para conseguir ajudar as mães. E eu notei que a primeira vez que ela foi amamentar, que doeu. E eu falei para a enfermeira no hospital, tá doendo, não sei bem o que tá acontecendo. Eu falei para a segunda enfermeira, tá doendo, não tá muito bem. Eu falei eles mandaram alguém, uma especialista para me ajudar. E falei para ela tá doendo, nada. Nenhuma delas, elas disseram, diz que
faz ela abrir a boca bem grande, que aí vai ajudar. Eu, tá bom. Não sei. Eu tive que chamar uma colega minha aqui pra minha casa pra me ajudar. Quando eu levei ela pra pediatra, com 2 dias de idade, eu falei pra ele, tá me doendo um pouco, não sei direito. E ele falou, ela tava ganhando peso, tava crescendo bem e tudo, mas o pediatra falou, por que tu não dá um pouco de fórmula? Uau. E eu falei, eu não queria. E ele falou, mas o leite desceu já? E eu falei, não, mas tá descendo, tá chegando. Tá, eu tô sentindo. Não, se não chegou ainda, pode dar um pouco de fórmula. Então, eu acho que é uma coisa que o governo quer que aconteça, mas não tem os recursos para as mães que realmente querem. Também uma outra coisa, igual à França, é que a gente tem que voltar ao trabalho com 12 semanas é o máximo que é garantido pelo governo. E esses 12 semanas são sem salário. Nossa. Então, tem algumas empresas que, por exemplo, onde eu trabalho agora, eu trabalho para o hospital, e eles nos pagam para 6 semanas, mas aí se eu quero os outros 6, é sem salário. Então, a gente pode fazer isso, porque a gente está preparados para eu poder ficar em casa um pouco mais, mas a maioria das vezes não tem gente preparada, não tem gente pode ficar em casa para 12 semanas sem salário, sem ter esse Justo dinheiro. no momento em que a família está fragilizada, acabou de receber um novo integrante, pode ter gastos a mais, porque nunca se sabe, né, o que vai acontecer, e aí fica sem salário realmente. E se de um lado existe o incentivo, por outro lado, a prática não incentiva tanto assim, não é? Eles querem mesmo, eles querem que a gente amamente, que fica amamentando por mais tempo possível, sem a fórmula, mas não tem muitos recursos às vezes, eu acho. Brownie, eu queria te fazer uma pergunta, porque vejo que nos Estados Unidos é muito comum as mães que extraem leite e oferecem leite materno não ao seio, né? Isso não é tão comum em outros lugares. Mesmo assim, no Brasil, por exemplo, a gente extrai leite em situações muito pontuais, né? Mas existe nos Estados Unidos mães que oferecem o leite somente através de mamadeira ou extraindo, não é? Isso tá sendo uma coisa, eu acho, mais comum. Eu não sei se era muito comum antigamente. Talvez era, e eu não sei. Mas é muito comum ter mãe que não quer amamentar direto no seio, que quer só tirar e dar pro bebê na mamadeira. Eu acho que eu não sei. Eu trabalho com mãe, às vezes, que é muito jovem. E às vezes eu acho que adolescente, especialmente, é muito difícil pensar em amamentar direto no seio. Eu acho que eles consideram talvez um pouco nojento. E parece mais natural dar na mamadeira. Também, quando a gente tá voltando ao trabalho com 12 semanas, se tu quer dar leite e não dar fórmula, tem que tirar e dar na mamadeira. Perfeito. Então, com a minha primeira filha, a Wavy, eu fiz isso eu voltei ao trabalho com 7 semanas e eu fiz isso até, eu acho que 10 meses com ela, mais ou menos. Também tem um aspecto histórico com a população African American. Afro-americana. Isso. Que com a escravidão por tanto tempo, antigamente as pessoas brancas não amamentavam direto no seio e davam o bebê para uma ama de leite. Isso. Então eu acho que nessa cultura também é muito. Eu acho que é considerado tu ser forte para não amamentar, para tu ter o controle do teu corpo, para tu poder fazer o que tu achar melhor pro teu filho e não o que alguém tá obrigando a fazer. Perfeito. Como se amamentar fosse mesmo uma espécie de prisão, né? Logo tu precisa. Portanto,
eu não gosto dessa palavra, né, porque eu acho que não é, mas amamentar passa, assim, por muita doação, né, porque é o teu corpo, que agora está sendo literalmente dividido com alguém, né, mas a gestação também é, né, então, enfim, a gente tem falado de diversas formas aqui sobre amamentação, sobre leite materno, e acho que o que vale é cada mãe saber a melhor forma que ela pode fazer para o seu bebê e lutar para ter todas as alternativas, né? Isso. Buscar as alternativas. Isso. Eu acho, às vezes, também, se não for melhor para tua saúde mental, tu amamentar o seu filho direto no seio, então dá fórmula. Se é melhor para ti, para tua recuperação, não te faz uma mãe ruim É isso mesmo. fazer uma escolha. Acho que a gente fala muito da importância da pessoa saber que ela deu todos os passos possíveis, né? Porque a culpa vem normalmente, por exemplo, por um desmame, quando a pessoa acabou desmamando o bebê acidentalmente, ela não estava preparada, ela não buscou todos os recursos que ela podia, ela nem sabia o que ia acontecer, e então acaba desmamando sem querer, né? E depois se sente culpada e pensa, eu podia ter conseguido se eu tivesse feito isso ou aquilo. Mas se a gente segue os passos e percebe, daqui a pouco, como tu disse, tem mães que, para a saúde mental, acaba sendo um peso maior do que ela consegue suportar. Então, se realmente é isso naquele momento, né, o desmame pode ser uma alternativa, ou pelo menos uma complementação, muitas vezes também é uma alternativa, né? Com certeza. Brownie, muito obrigada pela tua participação, em especial com um bebê tão pequeno em casa que requer cuidados. Obrigada mesmo, espero que a gente possa se ver mais vezes aqui. Sim. E obrigada por dividir um pouquinho da tua experiência conosco, tá bem? Até, nos vemos. Tchau, tchau. Beijo. Bem-vinda a Quando Nasce uma Família. E aí, Pri, tudo bem? Tudo bem? Quanto tempo? Pois é verdade. Olha, a Pri é mãe de um menino grande já, né? Tem 7 já. 7 anos. 5 Nossa. anos, passa muito. E a Pri também tá estudando fonoaudiologia, que chama, eu não sei o nome. Sim, é fono também. Fono, e a gente também troca umas figurinhas de vez em quando sobre aleitamento materno. Ela mora em Buenos Aires e vai nos contar um pouquinho então aí como que foi a sua experiência, como que é aí o aleitamento em Buenos Aires, as suas impressões. Pri, me falaram que teu som tá baixo. Se tu conseguir aumentar, talvez seja no microfone mesmo. Melhorou? Melhorou. Melhor assim, então. Pois é, escutando, muito legal. Eu acho que a experiência, tudo que está escrito é bom, mas a experiência de cada um também é como que te ajuda a ver muitas coisas, né? Então, é muito legal escutar as outras mães. E, bom, eu, no caso, tive como que tô também como uma mistura de todos os países. Porque aqui na Argentina tem o programa, né, de amamentação e é igual a outros países que tem, que eles como que incentivam até os 6 meses que somente seja exclusivo o leite materno. E, ademais disso, eles como que ajudam a mãe como que a programar para que seja até os 2 anos a alimentação da mãe, né? Obviamente com a alimentação que tu vai agregando à medida que a criança vai crescendo. No meu caso, que eu queria falar, eu tive o ESE, não foi no serviço público, porque é bastante diferente aqui a parte privada com a parte pública. E tive todo esse aconselhamento, às vezes eu vou falar alguma palavra em espanhol, por favor, me corrija aí, Dé. Não, pode tocar que a gente entende. Mas eu tive todo esse processo que, no caso que as meninas falaram, né, do curso pré-parto, que tem aquela aula que te ensinam, né, como posicionar o bebê. Não é algo profundo.
Assim, quando eu peguei o Eze a primeira vez no colo, ele nos primeiros minutos, ele já como que foi instantâneo, assim, que ele buscou, sabe, o peito. E para mim foi um choque, na verdade, porque assim, ó, tudo que eu tinha lido, tudo que eu tinha, sei lá, escutado do curso, parece que foi assim como caiu tudo em terra. É uma experiência única que não tem, eu acho que não, por mais que tu escute ou lê, tu não consegue passar aquele momento sem que fosse algo mais instintivo, né? Assim como algo, um instinto. Mas eu lembro que nada, ele foi o que buscou, né? Não foi nem eu. Colocaram ele em mim assim, ele foi direto, assim como algo muito mágico, né? Assim, para nós foi uma experiência super barra. Até o Davi estava do lado, assim, como que a gente olhou, assim, como dizendo como pode ser que a criança busque, né? Mas nada, eu decidi, assim, com o Davi, fazer todos os esforços para cumprir esse programa que eles incentivam aqui na Argentina, né? Que é os 6 meses com leite exclusivo da mãe, sem nada, sem água, sem chazinho, né? Aquela avó que dá o chazinho, não, eu tirei tudo. Aí não tenho vó perto, né? Mas ainda as mães, assim, as vós que falavam, não, dá um chazinho, tá dor de barriga. Não precisa. Só leite. Eu fiquei firme, né, com isso. O Eze pegou super bem. Na verdade, eu não precisei tanta assistência com isso. Sim, no primeiro dia, que no caso aqui o hospital onde eu estava, era bem legal, porque eles tinham uma pessoa somente para te explicar isso, né? Mas no hospital público você não tem essa pessoa. No caso, não é... Eles dão o programa, mas ao mesmo tempo não tem, como dizia, né, antes, assim, não tem todas as ferramentas para que esse programa se leve, no caso, a cabo, né? Ninguém sabe ser mãe, ninguém sabe amamentar, ninguém sabe o dia a dia, né? Ou às vezes a gente tem tanto desejo de fazer, eu tinha muito desejo, na verdade, sim. Mas ao fim de cabo, tu tem que viver o dia a dia, né? É verdade. Porque aqui a gente diz um dia à la vez, né? Um dia traz outro dia, porque o amamentamento é assim, porque um dia a criança também toma melhor, né? Outro dia tu tá também, eu acho que o anímico da pessoa ajuda muito. Eu tenho momentos bastante difíceis durante esse pelo menos os 6 meses primeiro, quando eu comecei a trabalhar. No primeiro dia um chorotel, né? Assim, as emoções, uma gotinha de leite. E tu tinha que ter o leite todo dia, né? Então é muito da gente se acalmar, né? É isso sei lá. mesmo. E isso não é uma receita, porque para cada pessoa vai ser diferente. E para cada filho é diferente mesmo, né? Às vezes a mesma mãe. Já saberei. Gente. Já. Mas sabe que é mesmo assim, eu escuto muitas mães falar e cada uma conta que são experiências diferentes, né? Porque uma das variáveis muda, né? É a mesma mãe, a mesma técnica ali de aleitamento, mas o bebê muda, né? E esse bebê vem com a personalidade dele, vem com os desejos dele, mama do jeito dele, né? Então, muito rica a tua contribuição mesmo, assim, para nos falar um pouco. A América Latina, em relação ao restante do mundo, assim, está muito à frente em programas de aleitamento, né? Porque preconiza muito seguir tudo que a Organização Mundial de Saúde diz, né? Que tem essa questão dos 6 meses, a questão também da livre demanda, que é muito importante para estabelecer a amamentação com boa produção de leite, né? E aqui a Europa, os Estados Unidos, que as pessoas até pensam que poderiam ter condições melhores, a gente acaba vendo que estão migrando para programas muito semelhantes aos que já existem há mais tempo na América Latina. Também porque o aleitamento é um dos fatores de regulação social, né? Então, os países mais pobres aprenderam isso, estão aprendendo e estão utilizando esse recurso, que é um recurso natural de regulação social e econômica, né? Então, Pri, fica nosso desejo aqui pro teu baby, né? Pronto, já vai. Isso aí. E quero te agradecer pelo teu tempo. Obrigada por participar. E muito lindo. Tudo que tu faz é muito lindo. Obrigada. Eu acho que precisa... É muito bom porque eu compartilhei para várias amigas, né? Mas elas tudo falam espanhol. Mas às vezes
perguntam a tradução porque olham os vídeos depois. E eu acho que é muito bom porque falta muito, né? Todo esse acompanhamento. Por aí as pessoas vão acompanhar, eu acho que muito depois, quando você já está com problema e já está com aquele peito que já não dá mais, sabe? E aí busca ajuda, né? Mas o prévio essa ajuda prévia, eu acho que está muito bom que tu está fazendo. O preparo mesmo, né? Pri, Claro. obrigada. Um beijo. Nos Beijo vemos pra em todos. breve para conversar mais também sobre outros assuntos da fono, né? Beijo para todos por aí. Tchau, tchau. Olha só, ela já tá rindo, ó. Gosto de falar pouco. Ainda bem que o Instagram me derrubou antes de chegar em ti, não é? Obrigada, Dé, pelo convite, adorei. Achei o máximo. Imagina, te apresenta, por favor, pro pessoal te Claro. conhecer. Oi, eu Viu? sou a Carol, então, tenho um bebê de 6 meses em casa. Ainda está com aleitamento, agora não exclusivo, porque a gente iniciou a alimentação dele agora, mas está sendo uma função, porque ele ama, né, o mamar, mas enfim, tá gostando pelo jeito da comida, um pouco, aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Mas para mim foi bem importante esses 6 meses, assim, eu queria muito ter dado mamar para ele exclusivo, consegui. E eu fiquei bem assustada com o que eu ouvi agora, porque eu achava que todos os países eram super dedicados a isso, assim, eu sempre critiquei muito essa questão de eles não priorizarem isso, e eu achei que o Brasil não priorizava, então agora eu entendi que sim, o Brasil está muito à frente, assim, fiquei bem feliz de saber. O maior programa de aleitamento materno do mundo é brasileiro, se chama Amamenta Alimento. Eu fiquei muito... Não, pois é, eu fui ler a respeito, até fui atrás, quando tu me convidaste eu até fui atrás, ver se eu tinha alguma coisa, não tinha muita coisa atualizada, não sei, a internet é um baita do meio de pesquisa, mas a atualização dos dados estão bem fracos, assim. Mas eu peguei alguma coisinha, assim. Eu quero contar um pouco da minha experiência também, porque para mim foi importante isso. Eu acho que a questão de ter me informado, ter ido atrás, porque eu achei que realmente ia tirar de letra, e não é tudo isso que falam, assim. Não é tão fácil quanto a gente acha que é. Mas o que acontece? Eu fui no meu pré-natal, eu tinha muita vontade mesmo de amamentar, sempre foi meu sonho. Engravidei com 33 anos e tinha muita vontade de amamentar. E por que eu digo 33 anos? Porque quando eu passei pelos médicos, e isso que me deixa meio chateada, assim, de falar pra ti isso, porque quando tu passa pela... Eu acho que hoje o incentivo maior vem das mães, das pessoas assim mais humanizadas do que a própria rede de profissionais que te acompanham. Infelizmente é isso. Quando eu fui na minha primeira... Eu tinha uma médica que me acompanhava há muitos anos, e quando eu engravidei, ela adoeceu e eu não pude me fazer meu pré-natal, enfim. Fui atrás de outros profissionais e passei por 8 profissionais. Nossa. Até achar uma que realmente abraçasse essa questão humanizada que eu queria, assim. E aí ela foi maravilhosa. E por que eu te digo 33 anos? Porque eu passei por uma médica que simplesmente disse pra mim assim, tu já ouviu falar em NIPT? Tu já ouviu falar em congelamento de não sei o quê? E eu, por que isso? Eu disse, porque tu tem 33 anos, a chance do teu bebê nascer com problema é grande. Nossa. Como assim? 33 anos, eu não sou? Não entendia, mas enfim. Aí até achar uma pessoa que realmente me abraçasse e fizesse as coisas comigo assim como eu gostaria. E me apoiasse, enfim, fui bastante humana. Durante todo o meu processo de pré-natal, eu fui me abracei em tudo que tinha de cursos e coisas. Eu nunca tive uma pessoa, uma consultora própria me ajudando, mas fiz cursos com pessoas que eram consultoras, assim. E escutava muitas coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Nunca. Esses golden hours que falam. Sim. Ou, enfim, nunca tinha escutado falar nada disso, e nos cursos me falavam sobre isso, eu comecei a me abraçar nisso. E aí uma coisa que me falaram num curso, que eu nunca tinha escutado falar, era naquele processo de o bebê nascer e vir direto pro teu peito. Importância daquele primeira meia hora do bebê no teu peito, assim. Eu nunca tinha escutado falar naquilo. Tá. Daí eu tava fazendo todo o meu pré-natal pro parto, tava tudo certo, meu bebê tava já cefálico, tava tudo direitinho, indicativo pra eu ir pra um parto. Só que chegou na semana que ele nasceu,
E eu fui fazer uma ecografia e eu descobri que eu tinha tido um oligodramium, que é a perda do líquido amniótico, bem considerável, bem perigoso, inclusive. Daí eu tive que interromper minha gestação e fazer uma cesárea nesse período, assim. Tinha feito um plano de parto lindo, tinha dado para minha médica, ela já sabia da minha vontade de ter parto, já tinha feito aquilo lá. Daí eu cheguei para ela e disse assim, olha, Ju, é a única coisa que eu quero, então esquece o plano de parto, a única coisa que eu quero é que o Antônio venha pro meu peito assim que ele nascer. Então, ela esquece, daí tipo assim, né, eu tinha certeza de que ia acontecer isso porque era a única coisa que eu queria. E foi isso que aconteceu, ele nasceu, imediatamente ele veio pro meu peito, e aí foi uma coisa muito triste, assim, que foi que nem a live anterior falou, ele catou o peito, é uma coisa muito impressionante, assim, nunca imaginei que fosse acontecer isso. E por que da importância da primeira meia hora do bebê no peito, se ninguém sabe? Eu também não sabia. Que depois que o bebê nasce, ele nasce com bem ativo, né? Nasce bem alerta, assim. Depois Sim, ele também período participa do processo de parto. Isso! Né? E ele fica muito alerta. Depois ele pega e dorme, entra no período de latência e acaba dormindo. E é isso que acontece muitas vezes, porque o bebê não vem pro peito exatamente no momento que nasce, e quando ele vem, ele já vem sonolento e acaba não pegando no peito. E isso acontece com muitas mulheres. E aí, quando acabam do bebê não vindo pro peito, ele tá sonolento, as mães já acham que não tem peito, aí as enfermeiras, isso aconteceu com a guria que dividiu o quarto comigo, que a enfermeira veio direto para dar fórmula pro bebê. Mas não era porque ela não tinha leite, porque simplesmente o bebê tava sonolento e ela não quis mamar, óbvio que não. É, porque, claro, se tu não coloca na primeira meia hora, tu não consegue fazer o estímulo também do início do processo da descida do leite. Né? Isso aí, esse processo todo e... Exatamente, e foi exatamente o que aconteceu com ela. Enquanto o meu colosso já estava super enlouquecidamente descendo, dela não desceu. E aí o bebê sonolento, o bebê cansadinho ali, enfim, ela sem o colosso, então não tinha, vamos dar fórmula pro bebê. E aí ela naquela louca, enfim, ansiedade de dar o peito, obviamente o bebê pegou o peito errado. No terceiro dia, quando a gente saiu do hospital, que a gente devia, o bebê nascer no mesmo dia, ela estava com o peito todo machucado, porque foi naquela questão toda de não ter orientação também. Aí eu fui atrás dos dados desse primeiro contato do bebê, dessa Golden Hour, assim, não tinha dados muito atuais, daí eu vi que tinha um aumento, assim, dos dados. De 96, os bebês, era 33% dos bebês que iam direto para o peito nessa primeira meia hora. Em 2009, já ia 70% dos bebês, então teve um aumento. Então eu pensei, bom, então alguma coisa tá boa aí, muito né? Bom. Então o pessoal já tá entendendo da importância dessa primeira meia hora do bebê no peito. E foi isso que aconteceu comigo, assim. Daí depois disso, o Antônio mamou muito, daí ele só queria saber do peito. Daí eu já tava enlouquecidamente apaixonada, porque tá meio amamentar, amo até hoje. E aí foi uma coisa curiosa que aconteceu comigo. Na primeira noite do Antônio, ele nasceu de manhã. Na primeira noite ele mamou muito, tava mamando, acordou enlouquecidamente e foi mamar. E aí a enfermeira, ele não queria sair do meu peito. E a enfermeira chegou pra nós e disse assim, olha, ele vai te fazer de bico, acho bom tu dar a fórmula pra ele. Não acredito. Eu disse, tá, mas por quê? Ela disse, não, porque ele não vai sair do teu peito, né, vai ficar no estado pendural no teu peito. Eu digo assim, não, mas não faz sentido tu querer dar fórmula pra ele, se ele tá sendo alimentado. Em outras palavras, dá a fórmula se o bebê não tá conseguindo mamar e dá a fórmula se ele tá mamando demais. Tu entendeu? Não fez sentido, né? Eu e o Augusto, a gente se olhou e disse assim, não, mas tá alguma coisa errada nisso, não tá fazendo sentido. E é aí que eu digo que o incentivo dessa questão do aleitamento é muito mais entre as mulheres, entre esses grupos de humanização que existe hoje, do que dos próprios profissionais. O meu pediatra, ele sempre me pergunta, aí, guriazinha, tá dando peito ainda? Ele fala, ele acha o máximo que eu ainda esteja dando peito, mas provavelmente se eu estivesse dando fórmula, ele não iria se opor. Ele não mostra, assim, que seria ruim ou bom dar a fórmula. E eu vejo que muitas mulheres, amigas minhas, que eu converso, que tiveram filho junto comigo, a minha própria irmã, inclusive, que ela não amamentou o meu sobrinho, porque justamente aconteceu isso, dela teve uma cesárea, o bebê não veio pro peito na hora, ela foi pra UTI, enfim, foi toda uma questão. E aí o meu sobrinho não pegou o peito e ela começou a dar leite para ele. E daí tem essa questão também do quanto mais tu estimula o peito, mais o teu leite vem, né? E aí acontecia isso, tu dava, óbvio, tu já tá dando a mamadeira, pra que tu vai querer dar o peito? Porque não existe essa questão de informação, né? Teu bebê tá sendo alimentado agora. Não se, o nutritivo do leite da fórmula, ok, mas e aí? Todos aqueles benefícios que tem por trás do leite materno, ninguém fala sobre isso, né?
E aí, verdade. e aí não tinha o estímulo. Quando chegou ali, sei lá, com 2 meses, a minha irmã não tinha mais leite. E é normal isso, né? Porque não tinha aquele estímulo, ela já dava a fórmula muito antes para É ele um com a ciclo, mamadeira. né? Quanto menos tu oferece, menos tu produz. E a baixa hormonal vai fazendo esse processo de um desmame gradual. Olha, vimos um chorinho aí. Ah, viu? Tá na hora do mamar, Mas é isso, sabe? Daí eu percebo muito isso, assim, como as pessoas ao meu redor, assim, me ajudaram muito com essa questão de informação, eu e ter ido atrás, sabe? Não ter caído primeiro na primeira ladainha, assim, porque é uma coisa que realmente, assim, tu for parar pra pensar, vai ficar uma noite sendo exigida? Vai! Pô, tu tá tendo a produção de prolactina é à noite, então vou me dedicar naquilo ali. Mas as pessoas não sabem disso, sabe? As pessoas não se formam. E eu acho como é importante esse negócio da informação no pré-natal, assim. Eu acho que pra preparo, mim né? fez Da toda... prevenção mesmo. Com certeza. Eu acho que isso é o mais importante, assim, de verdade. Mesmo a gente sabendo que talvez não vá correr tudo perfeitamente, mas a gente saber o que esperar, inclusive de problemas, né? Olha, se tal coisa acontecer, eu sei o que eu observo. Né? Se começar a doer o peito, eu sei o que eu tenho que olhar. Né? Isso tudo facilita pra gente conseguir fazer, um diagnóstico materno mesmo naquele momento, né? Correto. Saber o que tá acontecendo, saber, não, isso aqui tá normal. Sabe uma coisa, Carol, que acontece muito comum? É que os bebês não queiram mamar nas primeiras 24 horas. É muito comum isso, mesmo que ele suga, ele não mama, ele dorme. Porque o bebê nasce com reserva calórica, né? Então, ele tá pronto pra não ser alimentado. E tem bebês que não querem gastar suas energias mamando naquele momento e faz com que a mãe, muitas vezes na alta hospitalar, acabe recebendo a fórmula por causa, o bebê não pegou, ele não quis, né? E ninguém diz isso pra pessoa, né? Tu mesmo tinha me dito, né, que tu recebeu uma receita de fórmula na saída da maternidade, né? Não fala. A gente saiu com 5 dias, porque o Theo teve internação de UTI e tudo, mas ele não perdeu peso, pelo contrário. Aliás, ele perdeu, mas perdeu dentro do esperado, do que é saudável, inclusive, né? E já estava voltando a ganhar peso, e a pediatra me disse, não, eu vou te dar, porque sabe como é que é, né? Daqui a pouco tu pode querer. E aí olhou pro William e disse, sabe, o meu marido mesmo, ele queria sempre poder participar desse momento da alimentação, então a gente decidiu às vezes dar fórmula pro bebê, e às vezes eu amamentar, então se tu quiser participar, tu dá a fórmula. Eu falei, não. Não comigo. Não, tem uma amiga, inclusive ela tá aí, eu acabei de ver ela. E ela também, assim, ela se esforçou o máximo, assim, que ela pôde, até a última gota de doação. Tem que falar, não é uma doação que se fala, mas ela foi bem insistente, assim, porque todas as profissionais que acompanharam ela indicavam ela a dar fórmula ou introduzir o alimento super cedo, assim. E, enfim, é uma realidade dos profissionais, assim. Eu vejo que o governo tenta. Eu acho, inclusive, que está melhorando. No hospital que eu tive, ele é bem humanizado. Mesmo sendo humanizado, a enfermeira quis dar... Olha, ela disse, estou aqui, amiga. Mesmo sendo humanizado, a enfermeira ainda quis dar fórmula pro meu bebê para ele não me fazer de bico. Não entendi, mas acontece, enfim. São os mitos mesmo, assim, às vezes de uma formação até que não é uma educação continuada, né? E aí ontem eu falava com a Natália na live, que é embaixadora da OMS, justamente sobre uma nova diretriz que existe na OMS de formação continuada para os profissionais, porque precisa se subir o nível de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses para 50% em todos os países. Isso é um pacto mundial. E hoje no Brasil, o dado diz que são 33% das mães que fazem, mas a estimativa é que seja em torno de 20% das mães que fazem. Né? Então a gente tem um longo caminho pela frente, porque quem mais desaconselha o aleitamento e tem uma influência muito forte para as mães são muitas vezes os profissionais. Sim. Porque uma coisa é a vizinha te dizer, né? Isso. Dá a fórmula. Tu vai pensar, não, eu sei o que eu quero e tal. Outra coisa é que tu tá no teu pediatra ou tu tá com a tua enfermeira e ela dizer, não, dá a fórmula, não te peso. Né? Sim. Eu tenho uma amiga que ganhou bebê 3 meses depois de mim e a gente fala, assim, tudo que o nosso profissional fala pra nós é regra. Porque é a pessoa que sabe, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo regra, eu ainda vou atrás pra perguntar, não, mas será que tá legal isso? Será que é ou não?
Eu até falo para essa minha amiga que acabou te falando aí, eu falo para ela, ela foi orientada a dar uma medicação para refluxo. Daí ela foi ler a bula, ela é dentista também, ela foi ler a bula, como todo profissional da saúde, vai atrás da bula, e ela leu várias contraindicações. E ela disse assim, não. Carol, o que tu acha? Eu digo, vai, Carol, acho que pra minha médica mandou dar. Eu digo, não, vai pelo teu coração. Se tu acha que não é para dar, o teu instinto materno vai te conduzir melhor. E eu acho que é muito isso também. Às vezes os profissionais nos orientam, mas a gente tem que ficar muito alerta, assim, do que tá... buscar outra opinião, né? Exatamente. Isso é fundamental, assim, a gente... eu gosto muito de falar de grupo de mães e de grupos de apoio, rede de apoio, né? Isso é importante, mas eu sempre digo assim, saibam de quem vocês estão ouvindo a informação que vocês estão ouvindo. Porque assim como tem grupos de mães e redes de apoio que são sensacionais no tipo de informação que oferece. Basta tu dar um clique no Facebook e botar grupo de mães, grupo de gestantes, e vocês vão ler muitas coisas assustadoras. Né? E então, procurar informação de onde a gente confia é algo que é muito importante. Conhecer os profissionais que estão ao nosso redor, né? Saber a abordagem de cada um. Bom, eu gosto de uma abordagem que seja mais humanizada, eu gosto de uma abordagem que seja o mais natural possível, o menos invasiva possível. Conhecer isso. É importante a gente conversar sobre isso com os profissionais e saber de onde a gente está retirando a informação que está de acordo com aquilo que a gente acredita, porque daí vai ser fácil de cumprir, né? Sim. Não, é exatamente isso. Eu, que nem eu te falei, eu lá atrás, quando descobri que estava grávida, fui a 8 profissionais até encontrar a minha. Porque todo mundo me levava para um ponto, assim, muito científico ou muito desleixado. E daí o Brasil tem isso, né? Dessa questão de ser, a maioria dos profissionais ser cesaristas, eles não priorizam a questão do parto. E eu fui muito nisso, assim, a gente entrava no convênio e vai pedir a relação dos partos do profissional tal. E maioria é cesarista, sabe? E aí tu não sabe. Daí, por exemplo, eu tive que interromper uma gestação. O meu corpo não estava preparado, o meu bebê não estava preparado, porque lá não era o momento dele de nascer. E daí, se ele vem e o meu leite não desce, daí eu ficar já chateada, porque eu já estava chateada a questão de não poder ter tido o parto que eu queria, mas tudo bem, melhor para ele, foi a cesárea, foi, mas é a questão do leite depois, aí ser mais uma frustração em cima de uma mãe que daí, daqui a pouco, se não tem informação, como é que fica a cabeça, né? Aí tu já passa também por aquela questão do puerpério, que já é uma coisa maluca pra mulher, que a gente acha que não, as pessoas, tu lendo a literatura, as pessoas dizem assim, não, a mulher fica assim assada. Eu trabalhei muito com meu marido a questão do puerpério antes do parto. Daí eu mandava pra ele os links de novo. Eu disse, mas tu já me mandou? Eu digo, mas lê de novo, eu só quero que tu leia. E aí essa questão de trabalhar o puerpério também. O puerpério é uma coisa doida, né? O baby blues do parto também é uma coisa muito doida. Tu não sabe... Tu fica com aquele questão do muito hormonal, tudo é muito intenso pra ti. Aí tu passa por uma cesárea, tu já tá operada, tu passa por um bebê que não pega o teu peito, só quer dormir, ou não quer dormir, ou não quer o teu peito, enfim. Daí tu fica te sentindo a pior mãe do mundo. É o combo, né? Então, perfeito pra desistir. Né? Pra tu enlouquecer. Então, e aí vem o profissional e te dá essa dica, né? E vai te dizer, então, vamos lá, então. E às vezes né? Tu vai correr pra fórmula, com certeza, muitas vezes, né? Olha, Carol, muito, muito bom teu relato, cheio de verdades aí, né? Super descontraído como tu é. Carol, além de mãe, ela é também profissional da saúde, né? E isso eu acho que traz muito claro, quase todas as pessoas que participaram aqui são profissionais de saúde hoje. E traz muito claro como a gente, mesmo estudando na área da saúde, a gente não é preparado para o próprio aleitamento, muito menos para instruir outras pessoas. Né? E deveria ser, porque inclusive a odonto é uma área que tem grande afinidade com o aleitamento materno. Né? Então, exatamente. Só prova o quanto ainda há muito despreparo, ainda se fala muito pouco sobre isso e vamos precisar falar mais, sem dúvida, para que a gente possa trazer mais conhecimento para todos. Né? Verdade. Obrigada, Débora. Eu já te elogio sempre, mas eu vou te elogiar agora aqui para as pessoas que estão olhando. Não. Mas obrigada pelo teu. Bom, eu sou fã do teu Instagram, acompanho ele desde antes de ficar grávida e quando engravidei foi maravilhoso ler coisas que eu nunca ouvi falar, por exemplo, saltos. O que era saltos? Eu nem sabia o que era quando eu engravidei. Eu tipo, saltos. É tipo puerpério, ninguém nunca te falou. Isso, ninguém nunca falou e acontece real. Futuras mães leiam sobre isso, é real. E aí, sempre me enriqueceu muito. Quero te agradecer pela oportunidade também.
te parabenizar e que amanhã vem o nosso workshop. Estamos empolgados. Era isso que eu ia falar agora mesmo. Carol, muito obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. Até. Vamos parar Até. aqui antes que nos derrubem outra vez.